Eu sou o mastro da bandeira da revolução. Para mim, ser mulher é uma conquista diária, né? Porque diariamente você tem que estar provando que você é capaz, de ser mãe, que você é capaz de ser esposa, que você é capaz de ser uma profissional, que você tem capacidade de alcançar um objetivo. Para mim, ser mulher é isso, é uma luta diária para mostrar que a gente tem capacidade, que a gente tem um espaço a ser respeitado na sociedade. Eu digo assim que eu tenho muito orgulho em ser mulher. Eu acho que a mulher, ela é a base da família, né? Fala assim, ela é a base de uma família, ela é o pé, ela é o que impulsiona o crescimento da família, a união entre a família. E como ela já exercia esse papel de longa data na nossa sociedade, e ela já demonstrou que tem condições de exercer essa função e exercer de uma forma muito bem feita, eu acredito que ela também possa ser considerada a base aí da sociedade, das grandes mudanças que a nossa sociedade precisa viver. É a persistência, é guerreira. Para mim é uma responsabilidade muito grande. Ser mulher é uma grande responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, então desde que uma mulher nasce e ela é identificada na condição de mulher, a gente já sabe que ela vai sofrer uma série de inseguranças que não vão existir em outros espaços. Quando eu converso com homens, às vezes assim, quando eu comento de alguma situação, de alguma mudança, de algo que eu queira fazer diferente, eles riem e falam assim, isso aí não funciona, né? Não é assim. Preconceito diretamente não, acredito eu, até pela questão da autoridade do cargo com que eu exerço, né? Sempre fui muito respeitada, pelo menos na frente. Mas acredito que a questão da dúvida pelo trabalho, ainda numa sociedade machista como a nossa, deve existir, sim. Inclusive aqui quando eu fui tirar minha habilitação, meu marido falou assim, você vai ficar 2 anos tirando a habilitação, você não vai dar conta. E aquilo para mim foi assim, ele mexeu assim com algo assim que para mim foi, tipo, eu vou passar e vou mostrar para ele. Teve uma situação assim que, né, conversando com os vereadores, né, numa reunião que estava o prefeito, um senador, né, e aí assim, eles tomaram a frente, e aí o assessor do senador falou assim, a presidente quer falar, e eles não me deixaram falar, eles continuaram o assunto. O machismo, ele não é só quando o homem agride, quando o homem mata, quando o homem proíbe algo. O machismo ele também acontece de forma sutil. Ele é mais sutil muitas vezes do que escancarado. E em ambientes públicos, ele vai ser muito mais sutil, porque o homem ele é machista, mas ele sabe que ele não pode ultrapassar alguns limites. Então, dentro da política, nós temos centenas de exemplos. Ser interrompida é um exemplo clássico, porque você não respeita. Outra coisa comum é enquanto os homens falam, às vezes até numa reunião política, os homens estão falando, todos ouvem. Quando uma mulher pede a fala, é a hora de olhar o celular, é a hora de dar aquela conferida nas mensagens. Então, é muito perceptível, muitas vezes, que o ambiente muda quando é a vez de uma mulher falar. Quando eu conheci o meu marido, que depois de 4 anos que eu estava aqui, que eu conheci ele, e o pessoal passou assim, até o recibo da água, eles automáticos trocaram o nome, tipo, vamos pôr o nome do homem. E aí eu peguei, aí eu brequei, foi na hora que eu falei, sou eu, né? Todo mundo me conhece por Cláudia, né? Falei, sou eu, a Cláudia. E aí virou a cara, ficou de cara feia, mas isso automático passou assim, aí eles falavam assim, não é a Cláudia lá, eles falavam assim, o sítio do Davi. Quando a gente vai chegando naquele machismo mais sutil e mais tradicional, elas ainda têm dificuldade, porque elas sabem que elas são as donas da terra, elas sabem que elas são mais fortes hoje que os homens, mas elas ainda, por exemplo, numa entrevista, fala que elas ajudam seus maridos. E quando você vai entender como elas trabalham até mais que o marido na terra, mas ainda usam aquela palavra, né, errada. O que você faz? Eu ajudo o meu marido a cuidar do nosso pedaço de terra. Aqui não é só eu.
aqui o assentamento inteiro. É como se fosse uma biodiversidade, porque mexe para fora, cuida da casa, cuida do filho e ainda faz artesanato. O que eu vejo assim, em alguns encontros já que eu fui de vereadores e que todos começam a me conhecer e presidente, Lucy, primeira vez, todos se surpreendem. Eu acho incrível isso, que todos se surpreendem. Né? E todos brincam assim, né, com os meus colegas vereadores, nossa, vocês lá estão ferrados, hein, porque uma mulher no comando. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é um preconceito que tem. Quando eu fiz o meu cadastro para pegar a terra aqui, eu tenho um registro na área rural, porque eu sempre trabalhei em arrendamento com meu pai, então eu tenho registro na área rural. Eu fiz o meu cadastro, fui selecionada e eu vim para cá. Quando eu peguei aqui, todo mundo pegou financiamento, e eu não peguei, eu tive que responder uma sindicância. Aqui tinha homens sozinhos que pegaram o sítio, né, que morava aí sozinho, não teve problema não. O fato de ser mulher foi o que mais assim atingiu. Enquanto eu estava aqui, eles discriminavam, e não foi só uma pessoa, fizeram baixo-assinado e tudo, muitos daqui, e muitos desses que fizeram baixo-assinado hoje não estão aqui, já venderam o sítio e foi embora, e eles falavam que eu não ficava aqui 1 ano, eu estava ocupando o lugar de um homem, aqui no assentamento, e muitos desses que falou que assinou o baixo-assinado hoje não estão aqui. Como o caso de uma política, de uma diretora de uma grande empresa, ela diz que ela não sofreu machismo na vida dela, a gente tem 2 questões. A primeira é a do privilégio. É por isso que, particularmente, eu gosto do movimento classista. Porque, sim, quanto mais acima uma mulher estiver, ela vai ter realmente menos relações conflituosas com o machismo. Mas ela sofre. E aí, quando você chega e expõe essas possibilidades mais sutis, ela começa a perceber que ela sofreu sim machismo ao longo da vida, né? Então, para uma mulher se tornar candidata a vereadora é muito mais difícil do que para um homem. Ela tem que provar muito mais do que um homem dentro do próprio partido, né? E muitas vezes essa mulher ela só entra porque hoje os partidos têm que respeitar as cotas, né? O que é um absurdo. O número de mulheres eleitas para o Senado Federal este ano foi menor que em 2010. Eu sinto assim, indiretamente, né, pelo tratamento, ou às vezes alguma resposta em requerimentos, essas coisas, quando é da minha autoria, eu percebo assim, que é como se, ela não, né, o que está aqui enchendo o saco, né, não tem conhecimento. E assim, no próprio diálogo eu percebo isso assim, que é uma coisa meio que, né, tem que engolir, porque tá lá, mas, né, melhor se fosse um homem. No início, quando a gente montou a associação, os maridos ficou tão assim em cima da equipe, da primeira que entrou, que a gente não conseguiu trabalhar nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 2 anos, 2005, 2006, a gente não conseguiu trabalhar. A gente praticamente a gente ficou tentando convencer, tentando conversar, porque praticamente a gente não conseguiu trabalhar. Ameaças assim teve, se continuar, você vai ter que escolher, ou você fica na associação ou você vai cuidar da casa. Tem muita coisa aqui em casa, mesmo que deixava tudo pronto, as coisas de casa. As últimas pesquisas apontam que cerca de 1/3 dos processos criminais que tramitam na justiça penal, no caso, são relacionados a crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. As mulheres vítimas de violência doméstica estão vencendo o medo e denunciando os agressores. É o que mostra uma pesquisa feita pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A mulher, acho que sofre no campo mais agressão psicológica, física também. Acontece sim, tem assim, não vou citar nome, mas aqui mesmo tem história né, que a gente fica sabendo que de mulher apanhar mesmo, apanhar de piraim do marido. Tem uma pessoa daqui do assentamento mesmo que até a roupa, o marido que comprava, agora deve ter melhorado. Mas no início, quando a gente estava mexendo com a associação, eu fiquei pasma quando ela falou que a roupa dela, quem escolhia e quem comprava era o marido.
Aí fala que a roupa que a mulher tem que vestir é aquela roupa ali que ele falou para vestir, não pode colocar que ela se sente bem. Então, e a mulher vai ficando depressiva. Aqui tem muitas assim que sofrem essa violência psicológica. Que isso é muito mais difícil. Não porque o homem que está na zona rural, ele seja pior do que o homem da região urbana. É porque a justiça, ela não assiste essas pessoas. O homem, entre aspas, mas o homem tem aquela, né, de machão, né? Eu mando, né? Eu falo, você obedece. Eu falo, você escuta, né? E eu acredito que é mais isso. Eu acredito que o medo maior do homem hoje vem da ignorância. A ignorância de entender como isso é benéfico. E aí vem do orgulho também, né? O orgulho de repente, numa empresa ser mandado por uma mulher, isso ainda pesa, né? E vem dessas configurações machistas bobas que a gente faz desde a infância, de que existem profissões de mulheres e existem profissões de homens. E recentemente fui proibida de levar trabalho para casa. Minha filha de 6 anos, mamãe, não quero mais que você traga o computador para casa. Mas dentro do possível eu tento conciliar, né? Quando eu sei que é um caso assim muito urgente, que eu tenho que às vezes por outras atribuições, audiências, reuniões, eu não consegui concluir aqui na promotoria, eu levo para casa, mas eu só faço após ela dormir. Eu sempre fui muito presente. Na escola eu sempre fui muito presente. Quando eu ainda morava na cidade, antes de vir para cá, eu estava no trabalho, eu tinha 2 horas de almoço, minhas 2 horas eu ia lá na creche para saber se eles estavam bem. Hoje, assim, meu filho, ele sente muita falta, né? Ele reclama muitas vezes, que nem essa semana, né? Eu estarei indo viajar a um seminário e ele já falou assim, mas você tem que ir, né? Então, assim, eles não conseguiram ainda entender qual é a nova realidade, né? Olha, quando assim a coisa aperta mesmo, você fala, nossa, né? Será que vai valer a pena? Né? É o pensamento que eu tive, será que vai valer a pena? Mas, já que eu tô dentro, eu vou até o final. Não vou desistir, não. Eu acho que eu tenho muito ainda que alcançar. A maternidade, ela é um peso para a mulher, sim, porque a sociedade implica isso, porque nós ainda não aprendemos que a maternidade, ela é o processo da gestação e depois que a criança nasce, ela é uma responsabilidade de 2 pessoas, né? E que uma mulher crescer dentro da sua profissão é fundamental para essas 2 pessoas, independente deles estarem juntos ou não, porque isso significa que aquela criança vai ter um nível de oportunidades muito maiores. Isso não é pensado, tudo recai sobre a mulher. Então a mulher, ela está no seu ambiente de trabalho, seja ele um ambiente alto ou baixo de trabalho, salários bons ou ruins, é sobre ela que vem a pressão da reunião escolar, é sobre ela que vem a pressão da criança estar doente e ter que passar a noite inteira no posto, no UPA, acompanhando essa criança. Então a maternidade, ela atrapalha sim, porque a nossa sociedade ainda vê ela como uma obrigação exclusiva da mulher. Então o que eu digo para as mulheres, primeiro, nunca desistam dos seus sonhos. Por mais difícil que seja, não é impossível. As mulheres são capazes. Acredito que até mais que os homens. As mulheres já estão conseguindo conquistar o seu espaço, independente da sociedade abri-los. Não deixar que o marido ou outras pessoas influenciem na vida dela. Assim, igual eu já falei, a vida é uma só. Então, ser feliz, trabalhar, conservar os valores, mas pensar em si própria. Melhorou a disposição das mulheres para brigar, né? Então nós temos brigado mais. Eu não acredito que a minha geração vá ver melhora, né? Mas eu acredito que a geração que está por vir vai ver já um mundo um pouco melhor e que nós estamos contribuindo significativamente para isso, né? Eu já fui ofendida, eu já fui maltratada centenas de vezes pela minha luta, pelo meu, né, pela minha conduta,
Mas eu acredito que cada vez que eu sou ofendida, lá na frente depois, uma mulher não vai mais ser ofendida da mesma forma, né? Então é nisso que eu acredito. Então melhorou no sentido de nós mulheres acordarmos para a luta, mas a luta em si, ela está começando. Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de